nem sempre quando eu falo eu tenho em inglês vai ser I have, que dá uma vontade de falar I have, né? Eu tenho, I have. Peraí. Né? Quando eu falo de sensação, quando eu falo de sentimento, quando eu falo de idade, eu não vou usar o I have, e sempre o I'm. Ó, o que a gente está fazendo? Indo lá para o como de novo. Como eu falo, né? E aí a gente colocou algumas sentenças aqui para a gente fazer a atividade já indo para o ativo. Então, eu vou pedir para a Vera ir fazendo junto comigo aqui, qualquer dúvida que ela tiver, a gente vai ajudando. O pessoal que está assistindo também vai fazer junto, então a Vera vai estar representando a galera aí, porque a nossa tendência, quando pega uma atividade para fazer em inglês, é fazer o seguinte: como a gente está muito acostumado, sempre aquele método mais passivo, né? Então, a gente pega um exercício, pega uma atividade de inglês, vê que tem um inglês na próxima página, que aqui é só o gabarito, são só as respostas para você conferir depois. Mas a nossa tendência é já ir lá no inglês, começar a ler em inglês e pronto. Ai, estou falando em inglês. Só que agora a gente vai fazer diferente. A gente vai olhar as sentenças aqui no português e falar em inglês, porque eu preciso saber como eu falo isso. E não só treinar uma leitura. Quando eu vou direto só para o inglês, eu só estou praticando uma leitura. Que daí eu posso fazer também, só que daí é um outro treino para uma outra coisa. Não é para desenvolver a fala. Para desenvolver a fala, eu preciso aprender a criar com o idioma. E como que eu aprendo a criar com o idioma? É quando você tem esse pensamento. Como eu falo isso em inglês? Eu preciso pedir, igual a Vera começou contando para a gente, né? Olha, eu preciso fazer essa pergunta. Eu preciso pedir isso, isso, isso. Como que eu falo isso em inglês? Isso é uma construção. Quanto mais a gente treina construindo o idioma, chega uma hora que você está fazendo isso cada vez mais rápido, cada vez mais sem pensar, né? Aquela frase que todo mundo fala, ai, não posso pensar, tenho que já pensar em inglês. É um processo que vai acontecendo até que fica automático. Então, ó, esse eu tenho quando a gente fala de sensação, fome, sede, medo, quando a gente fala de idade, né? Quando a gente fala de sentimento, a gente vai usar o I'm ao invés de I have. Por quê, teacher? Lembra que agora a gente está no foco do como. É isso que vai me fazer falar e não o porquê. Então, a Vera vai passar para o inglês para a gente, vou ver se ela tem alguma dúvida, e a gente vai fazer isso falando. E você que está acompanhando a gente aqui também vai fazer falando. E quando você fizer as atividades da aula 2, do desafio, quando você fizer de novo essa atividade da aula 1, você pode fazer amanhã lá de novo, também sempre falando. Vera, alguma dúvida na 1 para passar ela para o inglês? Não consigo. Ok, então falando inglês para a gente. Ok. I'm hungry in the morning. Ok, ótimo. A Vera já falou a 1. Então é assim que a gente vai praticar. Eu vou abrir minha atividade, deixo no português e falo no inglês. Olha a 2. Vera, fica à vontade se você quer falar a sua idade. Aqui tá, você pode falar Não, o que você quiser. tá. Não tem problema com a minha idade. Eu falo sim. I'm 43 years old. Ó, tamo junto ali então, hein? Mesma idade. Que mês você é, Vera? Janeiro Ah, que dia? 20. Ah, olha, eu sou mais velha por dia. Você acredita que eu sou de janeiro também? Eu já sei, sabe porquê? Porque as meninas da sala já comentaram isso comigo também. Portanto, Olha, eu sou 6 dias mais velha que você. nós temos 6 dias de diferença. Eu sou de 14 de janeiro de 78 e você é de 20 de janeiro. Isso mesmo, de Que 78 também. bacana, que É, bacana. Muito é. bem, então aqui a Vera usou o eu tenho para falar de idade. Então eu tenho alguns dias também para falar a minha idade igual a da Vera, depois vai mudar. Depois Então muda. toda vez que eu falo eu tenho no sentido de idade, vai ficar esse I'm também, né? E não o I have. E quem está acompanhando, você pode fazer essa atividade colocando a sua idade, tá? Quanto mais você traz aquilo para a sua realidade, mais vai contextualizar, mais vai ficar fácil de você absorver essa informação. Olha a 3. Está dizendo o seguinte: eu tenho medo de cachorro. Também é uma sensação, é um sentimento. Uhum. É um sentimento. Medo de, afraid of, tem sempre os vocabulários de apoio aqui para você. Se a Vera não tiver dúvida, pode falar no inglês para gente. Ok. I'm afraid of dog.
Isso, tá? A única observaçãozinha aqui nessa 3, que a hora que você olhar no inglês, talvez você pense, ué, por que que aqui tá dogs e não dog, né? Porque quando a gente fala no inglês essa coisa generalizada, eu tenho medo de cachorro, eu tenho medo de gato, entra tudo no plural. Para eu Ok, usar só dog, é quando eu falo assim, eu tenho medo do meu cachorro, daquele cachorro. Aí a gente usa no singular, senão eles jogam tudo no plural. Então, mas é um detalhe assim que, se você falasse, já seria entendido perfeitamente, tá bom? Ó, o que e que a gente está cachorro é o fazendo geral, aqui? tem medo de Isso, todos os cães, exatamente. Isso, exatamente. no Tipo, geral. qualquer cachorro que aparecer aqui, eu vou ter medo, né? Certo, certo. O que que a gente está fazendo aqui? Olha a orientação que eu deixei lá na atividade para vocês. Neste momento, apenas fale. É a mesma orientação lá do time. A Vera lá do time Teacher G, que é o grupo fechado, é a mesma, igualzinho. O que eu faço lá com eles, estou fazendo com vocês aqui no desafio. Então, agora fale. E você vai poder fazer o exercício até 5 vezes. Né? Então, vamos imaginar, a gente fez da 1 até a 8. Contou uma vez. A Cris fez, ó, a Cris comentou lá no YouTube, acabei, estava fazendo agora, Tite, então fiz a 1, 2, 3, 4, fiz até a 8. Contei uma vez. Posso fazer a segunda vez já em seguida? Posso, tá? Você tem algumas opções aqui, ó. Você vai fazer por, no máximo, 5 vezes. Você pode fazer essas 5 vezes em momentos diferentes. Então, vou fazer 2 vezes agora, aí à noite eu vou fazer mais 2, e eu já fiz uma de manhã, deu 5. Tite, não vai dar tempo eu fazer, dividir assim, eu já posso fazer 5 vezes agora? Pode também, tá? Quando a gente divide o tempo, acho que a Nayara tá aqui no YouTube com a gente, ela que fala, eu gosto de dividir, Tite, faço um pouquinho de manhã, um pouco à tarde. Quando a gente divide o tempo, a gente potencializa ainda mais esses minutos que a gente treina, tá? Não é que do outro jeito já vai dar um resultado muito bom. Mas se eu faço 2 de manhã, 3 à tarde, você dá uma pitada, né? Coloca assim um pouquinho de mais potência ali no seu treino. É só isso, tá bom? Eu prefiro Muito assim bem. também, dividir. Dividir, Vera, como é que você faz? Sim, eu prefiro dividir também, faço 2 vezes, depois dali a umas horas faço mais outras 2 e no outro dia de manhã faço mais uma ou 2 porque funciona, para mim, funciona como se fosse um refresh, Isso né? mesmo, essa é a intenção, é isso mesmo. E Qual então GPS que você usa? o azul, o azul. Ótimo. Eu vou falar sobre o GPS, vou mostrar um pouquinho dele. Então, o GPS azul, blue, você vai ter as atividades mais concentradas no período da tarde, mais no período da noite, mas tem essa flexibilidade de você quer pegar e já fazer de manhã também não tem problema, né? É, eu normalmente faço à tarde, depois à noite, antes de me deitar, repito outra vez. E de manhã, quando acordo, gosto de repetir porque de manhã está tudo mais fresquinho, não é? E então é quase Isso. como consolidar aquilo que eu falei na noite anterior. E pronto, fica ali Ótimo. arrumadinha. Quase como que Ó, fechar a gaveta e falar. você tinha comentado que às vezes você já tinha percebido que quando você estava num outro programa aprendendo inglês, as coisas não entravam muito na sua cabeça no sentido de lembrar depois de novo. Você tem percebido que isso continua acontecendo ou é diferente? Não, é completamente diferente, porque eu nos outros cursos que eu frequentava, eu tinha que estar ali a escrever com os livros, com tudo, os apontamentos, a estudar. E aqui não. Eu, por exemplo, ao ler 2 vezes, depois de ler umas horas vejo mais 2 vezes, é como se eu, quando eu precisar de usar aquela frase, ou uma frase idêntica àquela, é como se eu conseguisse visualizar aquilo que eu estive a ver antes. Só que é diferente, porque não é aquele estar a estudar, a escrever, a estudar ali, que chega a um ponto que já estamos cansados e não entra nada, não é? Uma coisa é uma frase simples, que nós dizemos 5 vezes, 6 vezes e ela entra. E mais do que entrar só aquela frase, o que eu acho que é muito importante é que entra aquela conjugação, aquele formato. Eu sou, tanto posso ser, eu sou feia, como eu sou bonita, como eu estou aqui, como eu estou ali, como eu estou com fome, ou eu estou com sede, ou aquela mesma base dá para muita coisa. Então, Exato. o principal é aquela base entrar. A partir dali eu já consigo dizer muita coisa. É a sensação que eu tenho agora que eu consigo crescer com
coisinhas assim. E antes eu não conseguia, porque eu estava só naquela coisa, só naquela frase, só naquele significado, só naquele conteúdo. E Hum. não passava daquilo. Exatamente essa é a intenção mesmo. Você pega essa base e dela você consegue construir várias outras coisas, né? Porque senão você Isso. decora uma frase e aí você só tem aquela, tá? E quando você tiver que falar outra coisa? Não. Eu tenho uma base trabalhada. Dessa base eu consigo falar isso, aquilo outro, aquilo, e aí começa a aumentar a sua construção no idioma que faz parte da fala. É exatamente isso. Muito bom, Vera. Ó, dá uma olhada nessa 4. Eu tenho muito calor. Quando eu corro, esse eu tenho também a sensação. A gente também Uhum. vai usar o I'm. Quem já está assistindo aqui com a gente, acompanhando a live, já pode abrir na boca e falando. Vera, Uhum. vê se tem alguma dúvida, senão já falando inglês para a gente. Ok. I'm very hot when I run. Exatamente, né? O I'm aí também. E olha a 5. A gente tem um outro tem agora aqui, ó. Tem um gato preto aqui. Então a gente viu da 1 a 4 é o tenho, só que para sensação, sentimento, eu vou usar o I'm. Agora a 5 é o tem naquele sentido de existir. Eu deixei até um resuminho na atividade para vocês. Falei disso na aula 1 de ontem. Vera, você lembra quem que a gente usa aqui, esse tem? There is. Isso, ele mesmo. Então, tem um gato preto aqui, como é que a gente pode falar isso? There is a cat. There is a black cat here. Perfeito. Então, olha quantas maneiras a gente tem de falar o tem sem ser o have, né? O have é um dos, deixa eu pôr no maiúsculo aqui, né? É um dos tens que a gente conhece, né? Que é o tem no sentido sempre de possuir alguma coisa. Eu tenho uma aula hoje, eu uso have, né? Eu tenho 2 filhas, eu uso have, né? Mas muitas vezes esse eu tenho vai ser o I'm, muitas vezes o tem vai ser o theirs, né? Que foi esse que a gente usou aqui. Se for plural, there are, né? Então, nem sempre o tem vai ser have. Primeira coisa que vem na nossa cabeça é have. E é algo que o brasileiro faz muito. Eu não sei se no português de Portugal também, mas as pessoas, por exemplo, esse theirs, que seria o nosso haver, só que a gente não usa esse verbo no nosso idioma. A gente substitui por ter, né? Então, a gente fala, tem reunião hoje. A gente não fala, há uma reunião hoje, né? Nós Haverá aula portugueses, amanhã. sim. Nós Vocês usam o verbo portugueses, haver aí? sim, sim. Nós não usamos tanto o ter como vocês. Nós dizemos hoje há reunião, amanhã há aula, hoje Ótimo. há futebol, amanhã há cinema. Usamos mais o há do que o ter. Olha que Mas ótimo. esta matéria era um erro que eu dava sempre. Porque para mim, tem uma pessoa aqui à porta, tem um gato aqui, tem um carro novo aqui, para mim era sempre o have, porque para mim o have era ter, não é? Era um erro que eu cometia sempre. E que agora, a partir do momento em que tive esta aula do There is, então eu já não cometo esse erro. E é nestas pequenas coisas que as pessoas que estão comigo diariamente notam, não é? Porque num dia ouvem-me dizer have a person here. Ok, a pessoa entende, mas eu disse mal, não Sim. é? A pessoa entende, mas eu disse mal. Então, quando no dia seguinte eu digo there is a person here at the door, a Aí alguém pessoa já fica assim a olha, olhar para mim. nossa, o que aconteceu? É isso que me acontece agora. É Esse isso que me inglês acontece. aí. É isso que me acontece a cada aula que eu faço e que eu vou melhorando pequenas coisas, mas que fazem toda a diferença. Que bacana, Vera, fico muito feliz. Eu perguntei desse there, se vocês usam mais o haver, né? Porque como a gente no português do Brasil, a gente usa bastante o ter, né? Aí a gente fica mais tentado, ainda dá mais vontade de usar o have, né? Mas como você falou que você também usava o have, então a É, gente acaba confundindo mesmo, né? Muito bem, ó, o mesmo acontece com a número 6, ó, tem aula amanhã, né? É o mesmo tem que a gente usou na 5. Então agora a gente já sabe que não é have, vai ser o que aqui, Vera? there is a class tomorrow. Perfeito. O there is de novo. E na 7, onde eu falo de idade, ó, aqui na 2 a gente falou a nossa idade. Eu tenho tantos anos, a gente usou I'm.
Se eu quero falar a idade de alguém, falei isso ontem na aula 1, deixei um bônus lá desse conteúdo também no material. Se eu quero falar a idade de alguém, mesma coisa, vou usar o ser estar, lá o verbo to be, que a gente cansa de ver em tudo quanto é lugar, só que agora eu vou falar que é ela. Então, se eu falo que ela tem 25 anos, você sabe como é que vai ficar aqui, Vera? Sei. She is 25 years old. É isso. Aí a gente vai usar o is porque é she. Então vai ficar she's, se for ele vai ficar his, né? Ah, se eu tô falando para Vera, você tem tantos anos, né? Eu vou usar o you are, que vai ficar your, quando eu uso abreviado. Então, mesma coisa. Falei da idade de alguém, se for a minha, I'm. Se for ele, his. Se for ela, she's. Tô falando da minha filha, she's. Se eu tô falando você tem tantos anos, you're 43 years old, the same age I am, né? Se eu tô falando para Vera, você tem 43, a mesma idade que eu. Então, you're 43, tá? Então, vou usando o ser estar em todas as pessoas também, né? Então, não uso o have, nem o has, nem nada disso, tá? E a 8, que é o tem que a gente usou lá na 6, lá na 5, que é aquele tem no sentido de existir, no português, que é o sentido de haver, né? Como é que fica a 8, então, Vera? There is a spider here. Exatamente. Guys, na página seguinte, vocês perceberam que está tudo em inglês. É como se fosse o gabarito, as respostas para você falar e saber se está certo. Ah, mas será que é isso? Então você confere. Então aqui vai ser sempre para você conferir. Primeiro eu falo, confiro. Ai, Titi, mas eu não sei como que é fome, eu não sei como que é de manhã. Você vai ter sempre os vocabulários de apoio. Vai usando o vocabulário de apoio, porque o eu tenho você já viu o que é I'm. A gente viu na aula ontem, deixei um resuminho aqui nessa atividade para você. Bom, então esse eu tenho. I'm, fome. Opa, tá aqui. De manhã, tá aqui também. Então você vai juntando tudo e falando. É assim que a gente vai aprendendo a construir. Você vai perceber que no começo você vai mais devagar. I'm hungry in the morning. Daqui a pouco, conforme você está falando, conforme você está praticando, o negócio vai acelerando, a frase vai saindo inteira e vai aparecendo essa naturalidade na fala. Então, é assim que você vai fazer a atividade da aula 1, a atividade da aula 2, que também amanhã na quarta a gente tem aula 2, você vai fazer essa atividade, aí é outra atividade da aula 2, mas também a técnica de fazer vai ser desse jeito. O que a gente está fazendo aqui? Exatamente o que a gente viu ontem. A gente está saindo do passivo e indo para o ativo. Esse é o primeiro passo para você que já é adulto e quer falar um outro idioma, que quer falar inglês. Segundo passo que a gente está fazendo aqui, a gente está saindo do porquê, que faz parte de ser um treino passivo, e indo para o como, que faz parte de ser um treino ativo, para eu poder falar, desenvolver e construir, tá? Deixa eu dar uma olhadinha lá nos comentários, a Nayara lá do Team, também está acompanhando a gente, a Nayara também comentou, né, que ela gosta de dividir os tempos das atividades, né, divide em 3 tempos, de 5 minutos, vai dar 15 minutos de treino. Por isso que eu falo que é 15 minutos. Vera, quanto tempo você gasta mais ou menos? Pode falar realmente quanto tempo você gasta para fazer as 5 vezes lá da sua atividade do dia no seu GPS. As 5 vezes, normalmente entre 15 a 20 minutos. Porque eu gosto de pôr, Ótimo. eu gosto de imprimir os exercícios, porque eu gosto de, tenho a frase em português na folha que está em cima e a de inglês em baixo. Então eu vou tapando sempre a de inglês para que eu possa depois corrigir. Porque ao corrigir, se eu disser alguma coisa errada, nós próprios a fazer a nossa correção vai nos ajudar a aprender. E na próxima vez já vamos conseguir dizer correto. Eu costumo dizer que para mim isto é como se eu estivesse a fazer um puzzle, não é? Que estava tudo dentro da caixa, as peças todas Um ao monte. quebra-cabeça, exatamente. Isso. E agora já estou com uma parte do puzzle, já as peças bem encaixadinhas e estou já com as outras assim separadas por cores, por formatos, para ir encaixando. Que bacana. Eu falo que é bem isso mesmo, né? Eu falo, quando a gente ensina a criança, a gente usa muito quebra-cabeça para eles visualizarem, porque a criança é mais sinestésica, ela precisa sentir, ela É. precisa visualizar muito mais do que o adulto, né? Mas quando a gente começa a aprender os grupos de estruturas, por exemplo, I'm, né? Que é uma estrutura que a gente tem trauma de verbo to be, porque eu não sei em Portugal, mas aqui no Brasil, a pessoa começa a ver verbo to be
no primeiro, por volta de 11 anos de idade na escola, aí ela vai 11, 12, 13, 14, 15 anos, ela sai do ensino médio, né, que era o antigo colegial, sai do ensino médio. Então, ela começa dos 11 até os 15, isso regularmente. Tem escolas que já, antes disso, ela já começa a ver o verbo to be. Só que a hora que ela sai com 15 anos da escola, ela não sabe usar o verbo to be. Mas ela só viu o verbo to be nesses 5 anos. Então, aqui no Brasil, o verbo to be é traumático. Porque todo mundo fala, não, o verbo to be não. É verdade, porque em Portugal nós temos inglês também. Agora, há uns anos para cá, eu já não apanhei, mas desde a escola primária, portanto, primeira classe até a quarta classe, já tem inglês, mas na minha altura não tinham ainda. Então, eu tive a partir do quinto ano até ao 12º ano, e é a mesma coisa, nós rodamos, foi como se estivéssemos dentro de uma bola, andámos de volta, de volta, de volta, mas não conseguimos sair Sem dela, sair nem do conseguimos lugar. fazer nada. Aí, Isso. quando a gente sai, né, dessa fase do verbo to be, a gente está, meu Deus, esse negócio deve ser muito difícil. E aí, quando a gente aprende, quando a gente aprende de um jeito ativo, né, já treinando no como, aí você pega o I'm e começa a combinar com vários outros grupos, able, supposed, gonna, você fala, nossa, como fica muito mais fácil, né? Então você pega dele, você já monta outros quebra-cabeças, aí troca as peças e tem um monte de construção para falar um monte de coisa. Eu agora penso, como é que era uma coisa tão complicada o tubi se é uma coisa que faz parte da nossa vida diária? Todos os dias nós praticamos isto. Então, como é que alguém consegue pôr isto de uma forma tão complicada que parece uma coisa completamente desconhecida para nós, quando isto faz parte da nossa vida, da nossa língua também, não é só no inglês. Nós no português também é assim e noutras línguas, não é? Mas a forma como iniciam parece que é uma coisa só do inglês, é uma coisa que não existe em mais língua nenhuma e que é um bicho de sete cabeças. Depois, ao Exato, final, é isso. Freira. Eu já fiz Exatamente, eu vários falo cursos, isso. eu fiz vários cursos e eu digo, como é que eu nunca aprendi aquela estrutura do I'm able to? Eu nunca tinha ouvido falar nisto, só com você. Nós tivemos a aula e vinha lá as estruturas I'm able to, I was able to, e eu penso, como é que tantos anos de inglês e E já nunca aprendeu ninguém me presente, falou passado, futuro, tudo junto aí, pelo jeito, né? Que você já foi falando nisto? passado. Eu penso, como é que tantos anos de inglês com professores conceituados e com tanta coisa e eu nunca ouvi falar nisto, nunca ninguém me falou nisto. Como é que é possível, não é? E eu agora, até na altura estava a perguntar ao meu marido, tu sabes o que é I'm able to run or I'm able to speak English or... E ele disse, sei, já tinha ouvido falar. Eu disse, bolas, como é que eu, nos cursos que andei a pagar, nunca ninguém me ensinou isto? Era preciso É eu quando você querer chegar. constrói, né? E aí você vê que é um negócio simples, né? Porque a gente partiu lá do bonitinho lá do to be, o resto fica simples de usar, e você tem uma porção de construção, né? E o bacana é que, como você falou, né? Conforme eu vou falando, as pessoas vão falando, nossa, vão percebendo a minha evolução, porque você vai Isso. construindo, né, com o idioma. Então, isso que é o mais bacana. Isso é que o método ativo faz, né? Ele ensina você a construir com o idioma, não só ficar decorando algumas frases, que pode servir a curto prazo. Às vezes é uma coisa de muita emergência, ou eu decoro algumas frases para eu conseguir, sei lá, pegar um avião, ou nem isso eu vou conseguir. Então, às vezes, para É. curto prazo, uma necessidade de emergência, eu vou decorar algumas frases aqui e vou. Mas é só a curto prazo, né? Passou Mas disso, depois você não vai esquece. conseguir construir. Você vai esquecer, uma primeira pergunta ou tentativa de conversa não vai fluir, é a história do papagaio, né? Ele não É consegue isso. conversar, e aí você fica preso naquilo. E então, o passivo faz muito isso, né? Então, por isso que a gente precisa sempre focar nesse treino ativo, que é ele que vai fazer destravar a fala aí, igual a Vera. Eu fico muito feliz em ver o resultado de Obrigada. vocês, ver vocês participando lá da sala de estudo. A sala de estudo é uma sala que o próprio time, os próprios alunos se organizaram. A gente tem as aulas ao vivo, os encontros ao vivo, mas a galera falou, vamos começar a se encontrar para praticar junto, lá na comunidade, né? E aí começou, e o pessoal não parou nem no final de ano, gente. Parou só no Natal, véspera de Natal, né, Nayara? Ano novo, véspera de ano novo. Do resto, eu estava vendo lá
Link da aula de hoje, da aula não, né? Da sala, né? O pessoal se encontra e pratica junto. Tenho visto que a Vera tem participado algumas vezes também. Então, assim, eu falei, gente, esse pessoal tá assim, a Ana Cláudia, que tá aqui na live, a Ana vai participar da live comigo na quinta. Também tem participado. Então, assim, tudo isso é motivado pelo próprio resultado de vocês, né? O pessoal fala, Cristian, eu não tenho motivação para aprender inglês. Eu falo, não é motivação que falta, falta resultado para te levar a querer continuar. Se não tem resultado, gente, você não continua, seja qualquer coisa que for. Vai fazer um plano alimentar, uma dieta, um exercício. Você fica e nada de resultado, ou não vem o resultado que você gostaria. Não tem como a gente continuar. Cansa. Então, assim, é o resultado cansa, o resultado que te motiva, né? Falo sempre pro pessoal, lembra sempre disso. Você só vai se sentir motivado na hora que você vê seu próprio resultado, vê sua evolução, é isso que vai te levar. Porque daí você pensa, nossa, eu já estou conseguindo isso, então se eu continuar, eu vou conseguir mais. E eu vou conseguir. E é isso que vai motivar você. Acho que você tem percebido um pouco disso, né, Vera? Do resultado que está te Sem levando. dúvida. Até aqui, antes de eu começar o curso consigo, eu pensava, será possível que eu não consiga aprender inglês? Por que que eu não consigo? Não é? Porque se eu conseguir trabalhos bons, se eu conseguir estudar, se eu conseguir evoluir profissionalmente, então, mas por que que eu não consigo aprender inglês? Será que é tão difícil assim? E só agora, quando eu comecei com a Teacher G, é que eu comecei, é como uma criança a aprender a andar. No primeiro dia dava um tombo, no segundo dia já conseguia dar um passinho e depois mais outro passinho e dois passinhos, e eu comecei a ganhar confiança em mim própria e a pensar, afinal o problema não era meu, eu só precisava da forma certa de aprender. Então eu estou a conseguir, eu a, estou a motivar-me a mim própria e isso faz-me ficar tão feliz que me dá vontade de continuar e saber mais e avançar e também de partilhar isto com as pessoas que eu gosto, que eu conheço. Desde que eu comecei também na sala, na comunidade, ah, eu estava já há alguns dias para começar e depois não conseguia, mas a partir do momento em que comecei com elas, eu estou muito contente porque eu acho que são conseguidas várias coisas aqui. Primeira é que se criam novas amizades. Segunda é que todas nós ali temos o mesmo objetivo. E todas nós, como adultas, todas nós já pensávamos que não éramos capazes. E agora, todas nós estamos a ver que afinal somos capazes. E eu sinto que quando cada uma de nós consegue evoluir um bocadinho, é uma vitória para todas. Não é uma vitória só para uma, é para todas. Porque elas ficam felizes quando eu consigo evoluir, eu fico feliz quando elas conseguem evoluir. Ah, quando alguma de nós precisa de ajuda, há sempre uma que consegue ajudar e, portanto, nós estamos a conseguir, é quase como se fôssemos caminhar juntas nesta caminhada, não é? E isso é muito bom para todas a nível pessoal, a nível profissional, a todos os níveis. Eu estou muito contente de ter começado a participar também na sala, porque isto é quase como um extra às aulas, mas que ao mesmo tempo me dão uma motivação, saber que, da mesma forma que eu, afinal, agora vejo que consigo, as outras pessoas também são capazes, não é? Bacana, Vera, exatamente isso. Eu tenho visto muito assim o pessoal empenhado lá na sala, né? Que são as salas que o pessoal combina de se encontrar para praticar junto, trocar experiência, um ajudar o outro. Por isso que eu falo que é o team, né? Eu chamo de team, que é um Sim, time por conta dessa vibe mesmo, né? De um ajudar o outro, saber que você não vai sozinho, principalmente online, né? Você comentou que não é de comprar coisas online, porque online, a primeira coisa que você pensa, eu ali atrás do computador ou eu e o meu celular. Dá uma sensação de solidão, né? Vou fazer é. sozinho. Online é tipo, você vai fazer sozinho. E o time, eu vejo vocês ali, todo mundo um ajudando o outro, todo mundo junto. Então, isso é muito bacana. Eu fico muito Aliás, feliz em ver a evolução nós de já vocês. falamos de, nós já falamos de eu ir ao Brasil, elas virem ao Canadá, portanto, nós já estamos aqui, assim, é o que eu digo, isto deixa de ser apenas uma turma de inglês, um conjunto de pessoas que querem aprender, para se criarem também ao mesmo tempo laços e uma interajuda entre nós
que eu acho que é muito, muito saudável e muito importante, principalmente nesta fase em que nós estamos, não é? Por causa da Com pandemia, não certeza. podemos estar juntos, então isto preenche muito um vazio que existe, acho que na maior parte das pessoas, não é? Por não poderem estar juntas. Então, isto é quase como um dois em um, não é? É o aprender inglês, é o novas amizades, é tudo. É muito, muito bom, muito bom. Com certeza, eu tenho certeza que passando um pouquinho tudo isso, né, estando tudo mais sob controle, fronteiras e tudo mais, a gente vai conseguir promover um encontro presencial, sim, entre a galera. Eu tenho Ah, certeza espero disso, que Vera. sim. Espero que sim. Olha, eu quero te agradecer assim de coração pelo seu tempo. Eu sei que a sua rotina é corrida, seu trabalho, filhas, né? Então, agradecer pela sua disponibilidade, pelo seu tempo, pelo seu carinho, pelo seu empenho, né? Parabéns pelo seu resultado que você alcançou até aqui. Você está Obrigada. mais ou menos, Vera, você é da turma 9. 9? Da turma Sim, 9. Então, nós vamos para o agosto foi? 6. Módulo 6, vamos para o 6. Então tá a gente está na segunda etapa, né? Final, nós vamos para o final da segunda etapa. Vai dar 6 meses, nem deu 6 meses ainda, né? Yeah. Eu costumo Mais ou dizer que já menos. aprendi mais em 6 meses com a Teacher Seis G do meses. que aprendi em 10 anos noutros sítios, a tentar, e é como se eu estivesse-me a afogar, estava ali a nadar e não saía do mesmo sítio. Ó, foram 5 meses só, Vera. Já pensou? 5 meses só. E o tanto de resultado que vocês já É, alcançaram até aqui. E eu sei que o resultado veio porque fizeram o que tinha que ser feito. Olha, é assim que tem que fazer, então eu vou fazer assim, né? Esse GPS que eu tenho que seguir, então eu vou seguir esse GPS. É a história isso. da dieta, né? Ah, eu não emagreço fazendo dieta. Ah, não emagrece não fazendo dieta, não segue a dieta, né? E aí a Exatamente, gente percebe, não sigo a dieta, aí tudo bem, né? é verdade, é Então, verdade. assim, eu percebo o quanto vocês são comprometidas, né? Em seguir ali o que precisa ser feito. E se faz o que tem que ser feito, é o que eu sempre falo, o resultado é garantido, o resultado vem. Então, assim, ó, obrigada pelo seu carinho, obrigada pelo seu tempo, pela sua dedicação, empenho. Galera aqui do YouTube, obrigada, que live sensacional, né? A Vera agregou muita coisa aqui pra gente, uma simpatia de pessoa, né? Obrigada. Eu é que E já sabe. agradeço de coração. Eu é que agradeço de coração, cheio. Fico mesmo muito feliz por estar a aprender, por poder partilhar e por tê-la conhecido ah, desta forma, ter começado a crescer e sentir-me realmente que consigo. Eu é que agradeço mesmo de coração, foi de muito boa vontade que estive aqui hoje e passo para todos que estão a ver a live, que todos tenham o mesmo empenho, porque todos conseguem. É só mesmo a forma certa e conseguem de certeza. Eu tenho certeza disso. E o pessoal mandando parabéns. Parabéns, Vera. Então, ó, recebidos parabéns Obrigada. aqui. Valeu, guys. Vera, a gente vai se falando. Um beijo no Tá, coração. Pessoal do obrigada. YouTube, thanks for coming. Thank you, guys. See you tomorrow. Bye, Bye, bye. thank Tchau, you. Vera. Bye, tchau, obrigada.